Hoje nós vamos meditar a respeito da oração. Eu gostaria que você abrisse comigo lá em Filipenses capítulo 4, o versículo 6. Diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, aqui nós vemos que a resposta para tudo na nossa vida está na oração. Nós estamos vivendo essa época tão difícil, onde nós ficamos ansiosos. Eu acho que não tem ninguém que não fique ansioso, né? Porque são tantos problemas, tantas mudanças que têm acontecido no mundo, tantas notícias. Antigamente podia acontecer a maior tragédia lá do outro lado do mundo, só que você não ficava sabendo, por isso você não ficava ansioso. Hoje você tem que assumir não somente os seus próprios problemas, da sua família, das pessoas à sua volta, mas ainda as notícias que chegam de fora do mundo, que não vai mudar nada na sua vida, mas você lê aquela matéria, você escuta aquela notícia, recebe ali no seu WhatsApp e aquilo às vezes tira a sua paz. Então é muito fácil nós ficarmos ansiosos hoje em dia, mas a Bíblia, ela continua com a mesma resposta, com o mesmo remédio, a oração. Para todos os nossos problemas, para tudo que a gente enfrenta, a oração é a saída, é a resposta de Deus para nós. E Jesus disse que nós devemos buscar o reino e a nossa justiça em primeiro lugar. Isso tem que ser prioridade na nossa vida. Mas, infelizmente, nós acabamos buscando todas as outras coisas e a oração, a nossa vida com Deus, a nossa comunhão, a gente busca no final. Muitas vezes, quando já aconteceu, o caldo já entornou, quando o problema já chegou e já não há mais solução, aí nós lembramos de Deus. E não deveria ser assim, não é verdade? Então eu quero ler só alguns versículos para você entender a importância da oração. Salmo 34, versículo 15, está escrito assim: Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Salmo 145, versículo 18: O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Glória a Deus. 1 João capítulo 5, versículo 14 e o 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Tiago 5, versículo 16 e 17. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Mateus 21, 22. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. E 1 Tessalonicenses 5, 17. Orem continuamente. Em outra versão, orem sem cessar. Olha isso, irmãos, o quanto é importante nós orarmos, né? Porque Deus responde. É o meio que Deus nos deu de termos acesso a Ele. Deus pode falar conosco de várias formas, de muitas maneiras, mas nós só temos uma forma de falar com Deus, através da nossa oração. E o tempo todo na Bíblia nós vemos que Deus é o maior interessado em responder às nossas orações. Quando nós vemos Jesus aqui na terra, durante o seu ministério, Ele era um homem de oração. Ele talvez não precisasse orar tanto daquele jeito, porque Jesus já estava na presença de Deus, já estava em comunhão, ele não tinha pecado, mas ele orava o tempo todo, porque ele sabia que a oração era a chave da vitória, é o que daria força a ele, sabedoria, para ele enfrentar os desafios. E é interessante que ele orava tanto, que um dia os discípulos chegaram para ele e disseram: Jesus, ensina-nos a orar. Eles não disseram: Jesus, ensina-nos a entender a lei, ensina-nos a pregar, mas eles falaram: Jesus, ensina-nos a orar. Por quê? Jesus orava e ele tinha resposta de oração. Não era uma vida fraca, fria espiritualmente, mas era dinâmico. Ele orava e ele via o agir de Deus na sua vida. Irmãos, então a oração é a base, é a chave da nossa vitória, né? Mas por que será então que a gente não ora? Por que nós temos tanta dificuldade de orar? É sobre isso que nós vamos ver. E eu me lembrei de 5 motivos que eu quero trazer para você. O primeiro deles é por causa do pecado. Se existe uma coisa que esfria a nossa caminhada com Deus, é o pecado quando entra na nossa vida.
E nós vemos um exemplo muito claro, né, de Adão e Eva. Adão e Eva viviam numa intimidade completa, perfeita com Deus. Mas assim que eles pecaram, assim que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles sentiram vergonha de falar com o Pai. Eles sentiram medo, não se sentiram dignos, merecedores de estar na presença do Senhor. Por quê? Porque o pecado ele traz separação entre o homem e Deus. O pecado ele quebra essa conexão e você peca e você não percebe, mas ali já rompeu esse ligamento e você precisa se arrepender para que volte novamente a ter comunhão com Deus. E lá em Isaías 59, o versículo 1 e o 2, diz assim, ó: Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então é isso, irmãos. O pecado é o maior causador da nossa frieza espiritual. Às vezes são aqueles pecadinhos que nós achamos que não tem nada demais, mas a gente tolera na nossa vida, e aí depois a gente não entende por que a gente está tão frio. Quando a gente vai orar, não vem palavras, não sentimos mais a presença de Deus, não sentimos mais aquela vontade de buscar o Senhor. O pecado é esse causador. E no capítulo anterior, eu quero ler com você Isaías 58, o versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Irmãos, aqui o próprio Deus está querendo que o profeta Isaías mostre para eles aonde está o erro, onde está o problema. E é interessante que eles tinham boas intenções, eles pareciam querer realmente estar perto de Deus, mas o que Deus exige de nós é a obediência. Não adianta nada orarmos no monte, ficarmos horas e horas de joelhos dobrados, buscando ao Senhor, se durante o seu dia você não busca viver na comunhão com Deus. É como se você enchesse um saco bem grande, durante a oração aquilo vai se acumulando, mas aí você sai dali, começa a falar mal de alguém, começa a cobiçar alguma coisa que não é seu, começa a fazer coisas erradas, e aí são furos que vai vindo naquela sacola ali, você chega no final do dia, você já está frio de novo. Mas tão importante quanto orar é vigiar. Jesus disse que a vigilância tem que vir antes da oração: vigiai e orai, para que não caiais em tentação. Então, irmãos, muitas pessoas, né, chegam para mim, chegam para você, ou você mesmo pensa assim: ah, mas para mim não funciona, eu oro, não acontece. Talvez é porque eu tenho pouca fé, talvez é porque Deus está com raiva de mim. Mas o próprio Deus está falando conosco hoje. Ele está dizendo: olha, olhe para a sua própria vida, veja se há em você algum caminho mau, alguma coisa que você tem que consertar. Então essa reflexão nós temos que fazer diariamente, todos os dias. E eu quero ler mais uma passagem lá em Tiago 4, o versículo 2 ao versículo 4. Ele disse a mesma coisa. Olha o que ele disse: Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Olha isso, irmãos. A importância, né, de termos uma vida separada, buscando sempre agradar ao Senhor. E você sabe se você tem amado mais esse mundo do que a Deus. Então, a vida cristã, irmãos, é feita de renúncia, e é por isso que a gente tem tanta dificuldade de orar, porque para orar você tem que estar em comunhão com Deus. Não adianta você ter uma vida de oração se você não tem buscado fazer a vontade do Pai. Então nós precisamos buscar a Deus, resistir ao diabo, fugir do pecado, para que Deus ele restaure essa comunhão com a gente. Amém? Esse é o primeiro motivo que eu percebo. O segundo motivo é porque as pessoas não sabem que elas podem ter acesso a Deus. E eu quero ler com você Hebreus capítulo 10,
Hebreus 10, o versículo 19. Olha o que diz, irmãos. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Amém? Irmãos, eu não tenho medo de errar. A maioria dos cristãos não conhecem a profundidade do sacrifício de Jesus, não valorizam esse sacrifício e por isso elas desvalorizam a graça. Elas focam somente nas suas falhas, nos seus erros, e a sua consciência fica culpada. Elas ficam sujas no pecado, sendo que Deus poderia lavá-las, purificá-las de toda iniquidade. Irmãos, nós precisamos entender o sacrifício de Jesus, porque essa é a base da nossa vida. O crente que ainda não entendeu que Jesus morreu ali na cruz, justamente porque nós somos miseráveis pecadores e vamos continuar pecando. O crente que não entendeu isso, ele não consegue entender a graça. Ele não entende que Jesus morreu justamente porque nós somos falhos, nós vamos errar. E nós podemos agora ter o perdão, nós podemos receber pela fé o perdão, a graça, o favor de Deus, a bênção do Senhor. Quantos cristãos agora estão sofrendo, vivendo um jugo que não é o de Jesus, que é leve, que é suave, mas esse jugo só se torna leve e suave quando nós recebemos pela fé aquilo que Jesus conquistou para nós. Se você não tomar posse do que Jesus fez por você, você vai viver como um mendigo. O Pai tem riquezas espirituais para você, tem promessas, Ele tem uma obra linda e maravilhosa na sua vida, mas você vai viver como um miserável, porque você não vai receber. Você precisa ter fé, acreditar. Como diz aqui, nós devemos nos aproximar com convicção de fé, com um coração sincero na presença de Deus. Irmãos, a coisa mais maravilhosa do cristão é essa, é saber que mesmo você errando, mesmo você tropeçando de várias maneiras, você pode orar aí onde você está, e Deus ele vai te atender, Deus vai te ouvir, porque agora você é justo, não por causa de você, mas você foi justificado pela fé. A Bíblia tem milhares, talvez, de versículos que dizem que Deus atende a oração do justo. Nós fomos justificados pela fé, não é algo que vem de nós. E quando você entende isso, aí começa a acontecer um milagre. Você começa a ter força contra o pecado. Você começa a vencer aquilo que antes parecia impossível, porque você está se apropriando da sua nova natureza. O problema é que nós temos mais consciência da natureza adâmica, da natureza do pecado que está em nós, do que da consciência que nós deveríamos ter dessa nova criatura que hoje nós já somos. Espiritualmente nós já somos nova criação, mas nós vivemos como se ainda não tivéssemos Jesus. E por quê? Porque é preciso renovar nossa mente. Se você não mudar a sua mentalidade e enxergar como Deus te enxerga, e enxergar a vida, na visão de Jesus, você não vai conseguir sair dessa situação. Então não adianta eu ficar falando para você, olha, não faça isso, não peque contra aquilo, é pecado. Se eu trazer só essa consciência do pecado, você vai ficar lutando até o momento que você vai cair. Mas se eu te mostrar, olha, Jesus, ele já venceu por você, Jesus ele já se tornou o sacrifício perfeito e agora ele está à direita do Pai. Ele é o sacerdote que intercede por você e ele vai te ajudar. Se eu trouxer essa realidade, aí você começa a se apropriar da sua nova natureza. Você é um filho e uma filha amada de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, as pessoas, irmãos, não sabem disso aqui. Elas não têm consciência de que agora não existe mais barreira entre nós. Nós podemos ter acesso a Deus em todos os momentos, não importa a situação e o lugar onde a gente esteja. O terceiro motivo pelo qual a gente não ora é porque nós estamos mornos espiritualmente. Lá em Apocalipse, se você puder ir comigo, Apocalipse capítulo 2, o versículo 2 ao versículo 4. Olha o que Jesus disse para aquela igreja. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Irmãos, aqui Jesus está falando para uma igreja atuante, uma igreja que era uma bênção, fazia de tudo para fazer a obra de Deus.
Eles tinham obras, mas faltava neles o amor por Deus. Da mesma forma que não adianta você dizer que ama a Deus, mas você não tem obras. Você não demonstra esse amor através das suas obras. Da mesma forma, se você tiver somente as obras, mas não tiver o amor, de nada valerá. Não adianta orarmos em línguas, não adianta profetizarmos, sermos usados por Deus, termos carisma, termos talento, pregarmos maravilhosamente bem, se não tivermos o amor por Jesus. Então Jesus, o alimento dele é o nosso amor por ele. Quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana, ele viu a obra de Deus ali, aquela mulher reconheceu que ele era o Messias, e mais do que isso, ela viu nele algo diferente, que ele conseguiu transmitir para ela o amor. Ele amou aquela mulher que já tinha tido vários maridos, estava morando com um homem no qual ela não era casada, e ela recebeu ali a graça. E aí ela foi à cidade contar para todo mundo: olha, eu conheci o Messias, eu conheci o homem de Deus que Deus havia prometido. E aí naquele meio tempo os discípulos chegaram e eles disseram: Jesus, você não vai comer nada? Faz tempo que você não come nada. E Jesus falou: eu já estou alimentado, porque eu vim para fazer a vontade do meu Pai. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então, quando nós vivemos esse relacionamento com Cristo, nós estamos alimentando o Senhor, nós estamos suprindo o coração dele. E tudo que ele mais deseja é isso, é um relacionamento. Você pode não ter jeito para muita coisa, você pode se achar a pessoa mais incapacitada, mas se você ama Jesus, você está agradando o coração dele, você está suprindo o coração dele. Então Jesus começa aqui elogiando aquela igreja. Era firme na doutrina, era firme na palavra, fugia, detestava as coisas erradas, mas talvez ela estivesse focando somente nos erros dos outros, e não percebeu que ela estava esfriando no amor. Então, irmãos, nós precisamos a cada dia nós buscarmos viver esse relacionamento, essa intimidade. E uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante. O pastor disse assim: a única coisa que diferencia o bode da ovelha é que a ovelha, ela faz a sua oração em secreto. Ela tem a sua intimidade com Deus, mesmo quando ninguém está vendo. Mas o bode, ou seja, aqueles que não vivem um relacionamento íntimo com Deus, vivem às vezes só de fachada. Se você olha para a pessoa, você pensa: meu Deus, essa pessoa já está na glória, né? A pessoa já está com Deus, a pessoa é uma bênção. Mas às vezes aos olhos de Deus, ela não vive esse relacionamento, né? Está morna espiritualmente. O quarto motivo que eu vejo, irmãos, porque a gente não tem orado tanto como deveria, porque a gente mudou as nossas prioridades, né? Nós priorizamos trabalho, família, são coisas boas. Nós priorizamos o lazer, é importante, mas nós não priorizamos isso que eu acabei de falar, esse relacionamento com Deus. E é engraçado que quando chega o momento da dificuldade, é onde as coisas se revelam. É onde você vai ver se você realmente plantou durante aquele tempo, que talvez tudo estava dando certo, ou se você foi negligente. Esses dias eu encontrei com um moço e ele estava contando para mim da filha dele, que agora fez 15 anos e não está querendo buscar a Deus. E está rebelde, e está dando trabalho, está difícil educar ela. Eu falei para ele o seguinte: agora talvez já não tenha muito o que se fazer, porque ela já não quer te ouvir, mas o que vai contar agora é o que você semeou no coração dela durante todos esses anos. É isso que vai pesar agora. Quando ela estiver lá na roda de amigos, você não puder estar lá, ela vai se lembrar dos ensinamentos que você deu para ela, dos valores que você transmitiu. Então, irmãos, nós temos que colocar como prioridade o reino de Deus, a nossa justiça, a nossa salvação. Amém? A Bíblia diz a respeito de dois homens que receberam um alerta de Deus, uma advertência de que viria um tempo de juízo. Esses dois homens eram Noé e Ló. Noé recebeu um aviso de que choveria sobre a terra, haveria um dilúvio. E Ló recebeu um alerta de que cairia fogo do céu. Esses dois homens tiveram a mesma oportunidade. E a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Ele priorizava a Deus e ele conseguiu contagiar toda a sua família. E na hora de entrar ali na arca, Noé conseguiu colocar toda a sua casa. Mas Ló, apesar de ser um homem justo, como diz lá em Hebreus, ele era um homem de Deus, mas ele não conseguiu talvez passar isso para a família dele. E a sua esposa era muito agarrada ali na terra onde eles estavam, né, Sodoma. E Deus havia usado anjos que foram até a casa dele e falaram: olha, vai vir um juízo aqui sobre esse lugar, vocês precisam fugir daqui agora, urgente. Só que a Bíblia diz que quando ele avisou os seus genros, as suas filhas, a sua esposa, eles começaram a zombar dele, começaram a rir da cara dele. Eles não tinham temor de Deus. Ele foi um homem de Deus, mas
ele não conseguiu transmitir. E esse é o nosso maior desafio, irmãos. Não basta nós sermos pessoas de Deus. A luz tem que brilhar dentro da nossa casa. Nós temos que transmitir isso, inculcar isso na mente dos nossos filhos. Temos que trazer esse contexto dentro da nossa casa, de que devemos buscar o Senhor, devemos orar em família, devemos buscar Deus, porque não vai vir por osmose, não vai vir automático. Não é só porque você está servindo a Deus que os teus filhos vão servir. Não é porque você está servindo a Deus que a tua esposa também vai servir, o seu marido. Não. É preciso que a gente tenha uma disciplina, que a gente busque a Deus e que a gente insista, leve a sério isso. Porque a Bíblia diz que ele insistiu com a sua família e a família de Ló não queria, mas foi preciso os anjos pegar na mão deles, agarrar eles, e eles então fugiram. E quando começou a descer fogo, a esposa de Ló olhou para trás e os anjos haviam dito: olha, não olhe para trás. Mas ela estava ainda talvez agarrada com aquelas coisas, amando aquele presente século, aquele momento, e ela virou uma estátua de sal. Então, irmãos, nós temos o mesmo aviso. A Bíblia diz, o apóstolo Pedro disse, irmãos, já que nós sabemos que tudo vai ser desfeito, que as estrelas cairão do céu, o sol vai se apagar, os seres celestes vão ser abalados antes da volta de Jesus, vai haver destruição sobre essa terra, que tipo de pessoas nós devemos viver? E aí ele diz, nós devemos viver de forma sensata, devemos viver em santidade, devemos viver na presença de Deus. Então, esse é o nosso maior desafio, continuar buscando a Deus em oração, ainda que pareça que as coisas não estão mudando, que não há sinal de melhora, mas o Deus que nós cremos continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua querendo responder nossas orações. O mundo pode estar um caos, mas nós estamos firmes com Jesus, que já venceu este mundo. Amém? E por último, que eu percebo porque nós não temos orado, é porque realmente a gente não crê que Deus pode atender. Irmãos, é tanto testemunho que a gente escuta, é tanta gente lamentando: olha, eu orei, eu busquei, não aconteceu nada, eu fiz tudo que podia fazer e não deu certo. E trazem isso para Deus também, eu já orei, eu busquei, eu vivi em santidade, não adiantou nada. Irmãos, nós precisamos parar de nos apoiar em testemunhos, depoimentos das pessoas, e devemos confiar no que a palavra de Deus diz. Quando eu me converti, eu tomei essa decisão. Eu pensava, ainda que não der certo para ninguém, eu vou acreditar exatamente como está escrito aqui. Irmãos, aquilo renovava a minha mente, mudava a minha maneira de pensar. E eu fui vendo que realmente a Bíblia ela é fiel. Eu não sei por que não deu certo pro meu irmão. Talvez tem motivos que a gente desconhece. Ou talvez tenha coisas erradas que a pessoa estava fazendo. Ou talvez alguma coisa escondida que a gente não viu. Mas eu não posso me apoiar nisso. A gente tem a mania de querer assumir a dor do outro, o fracasso do outro. E a gente, em vez de ficar na nossa posição e trazer a pessoa para cima, não, a gente afunda com ela. E a gente para de acreditar. E a gente começa a ver tanta doença, tanta coisa que o pecado causou, e a gente não consegue enxergar que nós temos uma nova realidade. Nós podemos viver o reino de Deus aqui na terra. Então, irmãos, nós precisamos olhar para Jesus. Para mim, é a base para nós termos uma vida de oração, porque Jesus ele não se contaminou. Ele tinha o contato até mesmo com a pessoa morta, que segundo a lei dos judeus era proibido, porque senão ele seria contaminado. Ele tinha contato e ele não se contaminava, porque ele estava tão cheio da palavra e do Espírito, que nada o atingia. Para muitos, ele vivia no mundo da lua. Quando Jesus chegou ali diante da filha de Jairo, as pessoas riram de Jesus, quando ele disse que ela estava dormindo. Mas não é, a visão dele era espiritual. Ele vivia em outro mundo. Ele vivia uma vida paralela a esse mundo, porque ele não se contaminava, ele não era amigo do mundo. O Espírito Santo saciava, trazia direção, sabe? Jesus ele sabia o que ia fazer, não porque ele era Deus, porque a Bíblia diz que ele se esvaziou. Ele decidiu viver como eu e como você, mas ao mesmo tempo ele era 100% Deus, porque o Espírito Santo estava com ele. E isso, irmãos, nos traz um conforto, porque às vezes a gente olha para Jesus e a gente imagina ele assim, como se nunca pudesse pecar, como se ele já soubesse de tudo, mas ele se esvaziou da divindade e ele ficou totalmente dependente do Espírito Santo. Quando ele ia selecionar as pessoas para o ministério, eu imagino, posso estar errado, viu? Se qualquer coisa vocês me corrigem, mas ele não sabia quem era. E a Bíblia diz que ele passou a madrugada inteira orando, e no dia seguinte ele selecionou os apóstolos, porque ele dependia do Espírito Santo para falar com ele: olha, faz isso, isso, isso. Então, irmãos, esse é um conforto para nós, porque nós precisamos depender do Senhor também. E o Espírito Santo vai nos mostrar o caminho. Ainda que não exista uma saída, Deus não foge do controle, e Ele pode fazer o impossível. Ainda que não tenha saída, Deus pode fazer o impossível.
E lá em Hebreus capítulo 12, o versículo 2, diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, é por meio dele que a sua fé começa, e é por meio dele que a sua fé é aperfeiçoada. Então a melhor maneira de nós orarmos e termos fé é olhando para Jesus, é desenvolvendo esse relacionamento com ele. Nós precisamos depender dele todos os dias, amém? Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, sem ele nada podemos fazer. O mundo e o diabo tentam mostrar o seguinte: sem o dinheiro você nada pode fazer. Mas Jesus continua dizendo: sem mim vocês nada podem fazer. Ainda que você tenha o dinheiro, talvez vai faltar saúde. Ainda que você tenha dinheiro, talvez vai faltar um relacionamento restaurado. Então, irmãos, o Deus deste século tenta implementar isso na nossa mente. Sem o dinheiro você nada pode fazer. Para tudo precisa de dinheiro. Mas Jesus continua dizendo: não, sem mim nada podeis fazer. Então eu gostaria que você ficasse de pé para nós orarmos e que nós possamos voltar ao lugar onde a gente não deveria ter saído. Se você puder, feche os teus olhos e vamos pedir a Deus que renove a nossa fé, a nossa força, a nossa vontade de orar. Ainda que ninguém esteja orando, que nós possamos nos levantar de madrugada, nos retirarmos, irmos para a sala, para um lugar isolado e buscarmos a Deus. Aleluia, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor está sempre nos chamando de volta para a tua presença. Deus, nós não somos merecedores, não somos dignos, mas através do sangue de Jesus nós podemos adentrar a tua presença, podemos receber o descanso, a força, o poder. Oh meu Deus, que o Senhor venha nos encher com a tua presença, com o teu Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Quantas vezes nós somos negligentes, quantas vezes não te buscamos e preferimos agir por conta própria. Perdoa, Senhor, nossos pecados e restaura o nosso relacionamento contigo. Nós não queremos ter vergonha como Adão e Eva tiveram, que se envergonharam por causa do pecado, mas nós queremos, Pai, nos achegarmos na tua presença, crendo que Jesus já pagou o preço por nós. Não precisamos mais viver longe, sem direção, sem paz. Não, Senhor, nós podemos viver tudo que o Evangelho nos promete. Senhor, que o autor e consumador da nossa fé se faça presente na nossa vida, Pai. Aperfeiçoa a fé em nós, Senhor. Nos dá o dom da fé, Senhor. Que a gente possa olhar para o problema e que a gente possa caçoar, zoar desse problema, Pai. Porque nós enxergamos aquilo que os homens não veem, aquilo que as circunstâncias não mostram. Que nós possamos crer, meu Pai, acima das circunstâncias, contra a esperança, assim como o nosso pai na fé, Abraão. Oh meu Deus, nós queremos ser, Pai, alcançados, recebemos as promessas do Senhor através da nossa fé, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, nos capacite a viver acima dos problemas, a andarmos sobre as águas, olhando firmemente para Jesus. Oh meu Deus, que o Senhor nos encha com a tua presença, porque sem ti nada podemos fazer. Não queremos, meu Pai, ser como os pagãos, como os homens deste mundo, que priorizam as coisas dessa terra, mas nós queremos priorizar as coisas do alto, Pai. Oh Deus, eu creio que todas as coisas nos serão acrescentadas, eu creio que nada nos faltará. A tua palavra diz no Salmo 34, que até os leãozinhos passam fome, muitas vezes não têm o que comer, mas nós seremos saciados em todas as nossas necessidades. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a ficar firmes, para que possamos firmar os outros. Nos ajude, meu Pai, a vivermos tão cheios de Ti, que nada vai nos esvaziar, que nenhum pensamento, sentimento, que nenhuma conversa entre amigos vai nos afastar do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, renova a nossa mente, nos ajuda, Pai, a vivermos em constante vigilância e oração. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus.